Olá, bom dia, queridos irmãos, paz seja convosco. Com muita alegria nós estamos chegando até você com o nosso canal, o Reino em Pauta. Que Deus te abençoe nesse dia, nesta manhã, que o Senhor continue ministrando a sua vida, a sua família. Queridos, nós vamos liberar a palavra. O sentimento dessa manhã está no segundo livro de Pedro, capítulo 1, versos 3 ao 8. Especificamente na primeira reflexão de hoje, vamos falar sobre o verso 3 e 4. Aleluia! O tema é Deus compartilhado. Vamos lá, ler o 3 e o 4. Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu suas grandiosas promessas para que por ela vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causado pela cobiça. Glória a Deus. Que palavra poderosa, queridos. Eu quero, nesta manhã, tratar com você acerca desse Deus compartilhado. O Deus que criou os céus e a terra, o Deus que recriou tudo de novo, o Deus que criou o homem no sexto dia, o Deus que é todo poderoso. Agora, nós entendemos pela sua palavra que ele é compartilhado. Compartilhado com quem? Com o homem. Amados, quando Deus criou o homem, ele fez o seguinte: ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. A imagem por dentro, semelhança por fora. O propósito da criação de Deus, assim, foi para que o homem pudesse ter a presença de Deus em seu interior. A palavra é clara acerca disso. Não tem como fugir da realidade da palavra, queridos. Deus é compartilhado. Deus é processado. Deus fez um processo para que ele pudesse restaurar o homem que estava longe dele por causa do pecado. Então, vamos voltar, pensar no livro de Gênesis. Deus criou o homem, a imagem e semelhança dele, e deu ao homem a alegria de viver no Jardim do Éden. O Jardim do Éden, amados irmãos, era o lugar onde que Deus vinha e relacionava-se com o homem. O Jardim do Éden era exatamente o lugar preparado, a esfera preparada para o relacionamento divino com o homem. Que coisa linda e maravilhosa. Quando você lê o Jardim do Éden no livro de Gênesis, você vê que lá existia um rio chamado Pison. Você vê que lá existia a árvore da vida. Lá existia, querido, árvores frutíferas. Você vê que o jardim era maravilhoso, gostoso de ver, lindo de ver, gostoso de viver. E Deus disse: aqui eu entreguei para você. Homem, você vai cultivar, você vai comandar isso daqui. Aleluia. Mas o que aconteceu, irmãos? Deus teve que fechar a porta desse jardim, porque o pecado entrou. Satanás implantou o pecado, então Deus foi obrigado a fechar a porta desse jardim. Mas esse Deus que é compartilhado, ele nunca se esqueceu do homem, ele nunca se esquecerá do homem. E o que eu quero dizer para você nesta manhã é que Deus nunca vai esquecer de você. Não importa quem é você, onde você esteja e o que você esteja fazendo. Deus te amou, Deus te ama e Deus te amará. Ele é maravilhoso, o nome dele é amor. E a palavra de Deus diz então, amados irmãos, que as portas do jardim foi fechada. Mas quando nós olhamos lá na frente, irmãos, no início do Novo Testamento, nós encontramos a cruz. Nós encontramos, queridos, Cristo na cruz, Jesus Cristo pendurado na cruz, Jesus Cristo morrendo na cruz, Jesus Cristo ressuscitando e Jesus Cristo restaurando a sua igreja.
E nós vemos Jesus Cristo restaurando, amados irmãos, com a crucificação, restaurando com a sua morte, restaurando o que? A imagem de Deus em nosso interior. E agora então, amados irmãos, no rasgar do véu do templo, a igreja, amados, ela recebe a presença de Deus. Agora o homem tem condições de receber a presença de Deus por causa do perdão, do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. E então aí restaura a igreja do Senhor. E a palavra de hoje então é sobre isso que eu vou falar. Deus compartilhado. No versículo de número 3, seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida. Olha só, irmãos, oh aleluia. Segundo Pedro 1:3, seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida. Nada nos falta. Ele está conosco, Ele é o nosso bom pastor, Ele é o Senhor, Ele é absoluto, Ele é glorioso, Ele está contigo, Ele vai fazer uma obra tremenda na sua vida, não tenha medo. E ele diz assim, amados, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Então existe uma chamada. Existe o endereço de uma chamada. Qual é o endereço da sua chamada? É a glória de Deus, é a virtude. É a virtude de Deus, é a presença de Deus, é a unção de Deus, é o Espírito de Deus, é a palavra de Deus. Queridos, é o reino de Deus, é a cidade de Deus. Esse é o endereço. Amados e queridos irmãos, que tremendo isso, que glorioso é isso. E a palavra ainda no verso 4, ela diz, dessa maneira ele nos deu as suas grandiosas, preciosas promessas, para que por ela você se tornasse participante da natureza divina e fugisse da corrupção que há no mundo causado pela cobiça. Irmãos, por causa disso, por causa da presença de Deus, por causa da glória de Deus, por causa do compartilhamento de Deus, por causa da vida de Deus, então agora, amados, ele nos deu suas preciosas promessas. Aleluia! Ele nos encheu de promessas. E agora eu e você estamos vivendo as promessas de Deus a cada dia. Isso é uma realidade. Nós precisamos entender isso, tomar posse disso. Nós vivemos as promessas de Deus, queridos. Nesta terra vivemos as promessas de Deus. Deus tem uma promessa para mim, para você aqui, e Deus tem uma promessa também de nos levar, de nos arrebatar no dia do seu arrebatamento. Isso é maravilhoso, queridos. E aí, ele nos deu então, amados, o poder, sabe o que, amados? De tornar participante da natureza divina. Você se tornou, você não era, mas se tornou. Tornou, irmãos, o pecado separou, destruiu, só que agora, com Cristo, nós nos tornamos participantes da natureza divina. Isso é o DNA de Deus, a glória de Deus, a unção de Deus, a vida de Deus, a presença de Deus está em você, está dentro de você, está no teu interior. Então agora você é diferente, você tem Deus, você tem fé, você tem esperança, você tem alegria, você tem expectativa, porque Deus está com você. Gente, que tremendo é isso! Glória a Deus! Então ele nos deu suas preciosas promessas, irmãos, e nos fez participante da natureza divina. Com essa participação, organicamente, nós fugimos da corrupção que há no mundo. Sabe por quê? Porque nós somos diferentes. Lembra que eu disse que no Éden tinha o rio Pison, e ele se dividia em 4 braços. Está escrito lá em Gênesis, acho que 1:10 ou 2:10. Irmãos amados, Jesus Cristo abriu a porta, rompeu com o véu que impedia, que dividia o homem da presença de Deus. E agora eu entendo que o jardim está aberto. Eu entendo que a vida prática da igreja é o jardim, é a vida de jardim. Irmãos, e no jardim tem o rio. Quem é o rio? Cristo. Cristo está no jardim. Cristo está na igreja. Cristo está na vida daquele que crê. E agora, eu e você somos diferentes. Queridos, a Bíblia diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. A Bíblia diz que você é diferente por causa da presença de Deus. Isso é maravilhoso, queridos. Essa palavra é poderosa. Eu vou fazer 3 reflexões sobre esse texto. Esta é a primeira. E agora eu quero orar com você. Querido Deus, Pai Celestial, fica conosco. Abençoe os meus irmãos, tocando de forma tremenda, ministrando nesse dia. Ó Senhor, sustenta cada um de nós. Deus eterno, é a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Para a tua honra, a tua glória e o teu louvor, nós te agradecemos. Amém.
Queridos, beijo no seu coração, que Deus te abençoe. Fica comigo, porque amanhã nós continuamos.